Começou, tá gravando. Certo. Boa tarde, então, a todos, né? Boa tarde. Primeiramente, gostaria de agradecer ao Dr. Guilherme Delacoste, que aceitou aí a participar dessa reunião, assim, às pressas, que gerou algumas dúvidas pelo Conselho, tá? Eu vou ler aqui a nossa pauta, que hoje é uma só, tá? Que é a palestra sobre competências e responsabilidades dos conselhos ambientais municipais, certo? O Dr. Guilherme Delacoste, não sei se todos conhecem, já é parceiro nosso, já deu palestra para nós aqui, já teve em seminário nosso, e é um dos conselheiros do CONSEMA, né, que é o Conselho Estadual, certo? Eu vou passar a palavra para o Dr. Guilherme, para ele dar uma introdução, e se alguém tiver alguma dúvida depois, a gente começa o bate-papo, certo? Dr. Guilherme, pode conversar aí. Boa tarde a todos. Uma saudação aí especial a todos vocês aí, que essa tarde. Agradeço aí já de antemão ao Jonathan pelo convite, né, ao João, que teve o contato aí para viabilizar essa conversa hoje, e parabenizo aí vocês pela dinâmica, pelo funcionamento aí do Conselho Municipal de Meio Ambiente. Como o Jonathan falou, eu sou conselheiro do Conselho Estadual de Meio Ambiente e represento a Federação das Associações Empresariais, então faço parte da sociedade civil. Já estou aí no Conselho há cerca de 8 anos e participando ativamente aí como membro suplente, né, tenho o nosso titular da federação, mas participamos quase que sempre os dois das reuniões do plenário, e também participo das câmaras técnicas que são vinculadas ao Conselho. E quando o Jonathan fez esse convite para falar um pouquinho com vocês, aqui mais deixar bem claro que é um bate-papo, né, uma troca de informações, ele me colocou um pouco do funcionamento do conselho de vocês, recebi aqui um pouco da legislação, né, que vocês têm em Araranguá, do conselho, da dinâmica do funcionamento, e a expectativa seria falar um pouquinho sobre como que é o funcionamento do CONSEMA, né, já colocando para vocês que todas as reuniões do CONSEMA são abertas, agora elas estão acontecendo todas virtuais, né, mas que qualquer um pode participar como ouvinte, está lá disponível, é um ambiente aberto. O CONSEMA, então, ele tem hoje 36 entidades, né, são 18 sociedade civil, 18 poder público, e a característica como o COAMA, ele é um conselho consultivo e deliberativo e também normativo. E essa normatização do CONSEMA, ela tem um papel maior, que é o quê? A elaboração das tipologias de licenciamento ambiental, ou seja, a lista de atividades potencialmente poluidoras, né, causadoras de degradação ambiental sujeitas ao licenciamento, ela é elaborada pelo Conselho Estadual de Meio Ambiente. Diferente de um tempo atrás, alguns anos atrás, onde nós tínhamos também nos conselhos municipais essa característica normativa para elaborar uma lista de atividades potencialmente poluidoras, o que hoje já ficou bem sacramentado aí até em resolução do Conselho Estadual, de que somente o Estado, através do CONSEMA, é quem tem a competência para elaborar essa lista de atividades que são sujeitas ao licenciamento ambiental.
Então, a resolução lá, a 97, a 98 e a 99, né, são muito claras em quais são essas atividades. E a 99, como vocês sabem, ela estabelece a lista de atividades sujeitas que os municípios estão aptos a fazer o licenciamento. Então, esse é a maior característica normativa do Conselho, né? E tem as demais normatizações técnicas através das suas câmaras. Por exemplo, temos dentro do CONSEMA, hoje, Câmara, eu tenho aqui a lista, Câmara Técnica de Licenciamento Ambiental, que é uma câmara importantíssima, foi a última a ser criada, né? E é a câmara que ela tem toda a dinâmica de discussão sobre novas atividades a serem incluídas no rol de licenciamento, classificação de porte do licenciamento, discussões sobre o que tipo de... se o licenciamento que está sendo cobrado, exigido, ele está correto ou não está. Então, é uma Câmara bem dinâmica, tem muita discussão, um trabalho formidável que faz, e a partir do momento que essa Câmara foi criada, começou a se observar assim, uma coisa interessante, a dinamicidade do licenciamento ambiental, né, dele está sempre se moldando, sempre se renovando, sempre você antes tínhamos uma concepção de que a lista estava pronta, estava fechada, né, e se mudava ela a cada 5 anos, 6 anos, e hoje não, tem uma atualização anual dessa listagem. Então, a Câmara Técnica trabalha, a Câmara Técnica de Licenciamento trabalha durante o ano, para que no fim, né, todo o fim de exercício anual possa se fazer uma revisão da lista de atividades potencialmente poluidoras. Então, toda essa demanda implica numa necessária evolução, né, dessa listagem, dessa classificação das atividades. Então, isso está sempre se renovando. Outra Câmara muito importante, Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos. Eu estou falando aqui porque eu não conheço a particularidade de vocês, mas sei que muitos conselhos municipais não tem essa divisão, né? Não tem uma formação também grande de câmaras técnicas, até pelo número de membros, muitas vezes reduzido, né? Municípios pequenos ou municípios maiores, mas você não tem a possibilidade de estar formando aí 8 câmaras, aí, como é o caso do CONSEMA. Então, claro que é uma particularidade diferente. Temos lá a CETAGE, de Assuntos Jurídicos, como falei, que nós sempre temos uma demanda, eu sou membro titular lá da CETAGE, então temos reuniões, né, são todas reuniões mensais, com calendário pré-definido, assim como as reuniões plenárias. Câmara Técnica de Resíduos, é uma outra câmara que tem uma dinâmica fantástica, porque essa questão dos resíduos tem a cada ano se tornado uma constante busca das empresas por aplicar um insumo diferente, reutilização de matéria-prima. Então, isso tem que estar sempre sendo incorporado dentro do licenciamento, né? Porque são normas técnicas, são necessidades de empresas que questionam, elas encaminham pedido para o CONSEMA, olha, eu tenho uma atividade dessa forma, eu sou uma empresa de compostagem de resíduos, e o tal código não está especificado que a minha atividade possa ser enquadrada como aquilo, e aí apresenta projeto lá para a Câmara Técnica de Resíduos, se reúne, olha, vamos criar um novo código específico para essa atividade. Isso é um exemplo que eu estou dando que aconteceu por empresas que trabalham com compostagem e estavam sendo sempre classificadas ali em dois códigos, e aí se resolveu, através de um estudo técnico, criar um código específico, que é específico para usinas de compostagem,
Então, esse tipo de trabalho que o Consema tem sempre com grande esforço aí da Secretaria Executiva, do envolvimento das instituições, né? Isso é importante sempre falar das instituições que se envolvem, acompanham, discutem matérias, defendem seus pontos de vista, suas particularidades. Nós representamos, por exemplo, o setor produtivo, né? Então estamos sempre olhando isso para que dê segurança ao empreendedor e que essa normatização sempre busque não travar também a questão do empresário ou criar regras excessivas, né? Mas que se busque uma celeridade sempre e com um rigor, lógico, que a questão ambiental exige. Então, essas discussões são bem saudáveis e bem proveitosas aí dentro das câmaras técnicas. Temos ainda a Câmara Técnica de Gestão Ambiental Urbana, Educação Ambiental, a CETAFLO, que é a Câmara Técnica de Agroflorestal, e a Câmara Técnica de Gerenciamento Costeiro. Então, isso para dar um panorama para vocês que essas câmaras técnicas têm um volume de trabalho, algumas mais, outras menos, é lógico. E nesse modelo, nós ainda temos os grupos de trabalho. Né? Então, por exemplo, determinada matéria, ela comporta uma discussão muito mais específica e, às vezes, é criado dentro da Câmara Técnica um grupo de trabalho que vai discutir um assunto de maior especificidade e dentro desses grupos técnicos é possível convidar entidades que não façam parte do conselho, então entidades que muitas vezes detêm um conhecimento técnico, ou você pode convidar especialistas para que eles participem desses grupos técnicos e ajudem a discutir essa matéria. Paralelo a isso, nós temos, e o Conselho passou há cerca de 4 anos atrás, salvo engano, 2016, por uma mudança, porque o Consema tinha uma agenda de julgamento de recursos que conflitava os recursos administrativos de auto de infração, e essa agenda conflitava com a agenda ambiental, a agenda técnica, né, de assuntos ambientais, que nós chamamos lá dentro agenda ambiental. Então, todas as reuniões, praticamente, que eram feitas até então, elas acabavam sendo reuniões só de julgamento de recursos. Então, nós estávamos perdendo muito tempo no Consema julgando recurso de auto de infração, de passarinho que foi apreendido por criação de animal silvestre, sujeito que matava um lagarto caçando, dano ambiental por corte de vegetação e todos os autos de infração que decorrem aí de dano ambiental e do descumprimento da legislação. E isso tomava todo o tempo do Conselho, não se produzia nada de caráter técnico dentro da agenda ambiental e nós acabamos, então, pensando num novo modelo e foi a criação das câmaras recursais. Isso foi normatizado através de resolução do Conselho, depois em decreto, alterado o regimento interno do Conselho, e se criaram 3 câmaras recursais. A primeira Câmara, a segunda Câmara e a terceira Câmara. Eu faço parte da segunda Câmara Recursal, da primeira Câmara Recursal. A primeira e a segunda Câmara, elas julgam autos de infração relativos a danos à flora e fauna, e a terceira Câmara, ela julga autos de infração relativo a poluição e demais outras infrações ambientais, excluídas
flora e fauna. Então, nós conseguimos, com isso, otimizar a análise de processos, otimizar uma agenda de julgamentos, né, colocar em dia o julgamento de processo. Hoje nós já estamos julgando processos de 2017, agora já vamos entrar aí em processos de 2018, a nossa Câmara, a primeira Câmara Recursal, já a terceira Câmara, por exemplo, está com um volume muito grande. Hoje nós já temos uma discussão dentro do Conselho de estar compartilhando todos os assuntos, né? Não dividir por assuntos e especialidade de matéria, e sim dividir, que todas as câmaras julguem todo tipo de assunto e de matéria. Mas isso ainda é uma discussão, há bastante divergência de entendimento dentro do Conselho e há manifestação para que se mantenha nesse sentido. E esse é basicamente o trabalho do CONSEMA, além da questão de submissão do CONSEMA a todos os processos hoje não é mais uma chancela, né, não é mais uma autorização, a questão do município passar a licenciar, né, o município passa a fazer licenciamento, na verdade, ele não pede mais autorização para o conselho, ele informa o conselho, né, que ele vai passar a licenciar, porque ele detém a competência através da Constituição Federal e da Lei Complementar 140. Mas o CONSEMA tem, depois da Lei Complementar 140, mudado a sua forma de trabalhar quando o município comunica ao conselho que ele vai passar a licenciar. Essa comunicação ela é necessária porque o conselho precisa, de uma certa forma, habilitar esse município publicando uma resolução no Diário Oficial, onde diga que esse município, então, vai passar a licenciar. E, a partir daí, o órgão estadual, no caso o IMA, vai fazer o bloqueio de acesso ao SINFAT para que determinada matéria seja direcionada ao município. E o CONSEMA tem feito, então, o quê? Quando o município encaminha essa solicitação de licenciamento, de que ele vai passar a exercer esse serviço, essa atividade, o CONSEMA faz uma análise se ele está preenchendo os requisitos de acordo com a Resolução 98 de 2017. Se ele tem equipe técnica necessária, se ele está enquadrado, se ele tem Conselho Municipal de Meio Ambiente, como é que é o conselho formado, se é paritário. Faz uma análise, porque isso, em um determinado momento após a edição da Lei Complementar 140, quando não foi muito visto o que estava se pedindo para licenciar através dos municípios, muitos municípios acabaram se habilitando, passando a licenciar e nem tinham não a competência, mas a capacidade técnica e a estrutura adequada. Então, tem município aí que estava licenciando sem ter nenhum conselho formado e nunca fez uma reunião do conselho, ou estava lá o conselho no papel, mas não sabiam nem quem eram os membros. Isso teve até, vocês com certeza receberam, todo aquele, o estudo que o Ministério Público Estadual fez, a respeito do licenciamento ambiental e o exercício do licenciamento pelos municípios e também aí verificando o funcionamento dos conselhos municipais. Então, o CONSEMA tem tido um alerta e maior, né, nessa questão aí do licenciamento através dos municípios. Enfim, eu acho que de uma maneira bem rápida e sucinta aqui, eu coloquei um pouco do que é a dinâmica do conselho, né? E fico à disposição aí para conversar com vocês, perguntas, e a gente poder evoluir mais nesse assunto aí, se possível tirar algumas dúvidas, conhecer a problemática ou as experiências de vocês, né?
e estou aberto aí, então, a gente poder conversar. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Ô, João? Eu tenho algumas. Não, eu acho que seria interessante tu falar para o Guilherme aqui, para até ficar gravado, de como funciona o processo do julgamento do Coama. E depois faz as tuas perguntas aí e vamos tirando as dúvidas. O que tu acha? Mas eu vou chegar nessa parte aí, Jonathan, que eu quero perguntar sobre os julgamentos, e aí eu acho que eu posso falar nisso nesse momento. Beleza. Para não ficar pulando de assunto, né? Certo. Guilherme, tu estava falando, são algumas dúvidas mais de funcionamento que não estão ligadas a... Alô? Tá parar, acho que o Guilherme está com problema na conexão. Guilherme? Espera aí. Pergunta no chat, Jonathan, se ele está ouvindo. Acho que travou. O vídeo dele está travado. Vamos aguardar um pouquinho. Vamos aguardar, né? Logo ele, né? Esse é o problema da nossa internet no Brasil, né? Opa, voltou. Alô? Opa. Tá ouvindo, Guilherme? Tá escutando bem aí, Guilherme? Estou escutando. Eu acho que deu um problema aqui na minha rede aqui. Tá. Mas agora eu estou ouvindo. Tá, beleza. Vou retomar, então. Guilherme, tu estava falando com relação... A gente tinha antigamente que ali junto ao IMA, a gente tinha que estar sempre renovando aquele termo de compartilhamento, né, principalmente relacionado à gestão florestal. Certo. Eu acho que tu estás por dentro disso, né? A minha pergunta é se o entendimento de vocês hoje é que os municípios informam o CONSEMA, o IMA, que tem a capacidade, que tem a estrutura técnica para licenciar, né? E esse termo de compartilhamento, como no caso da gestão florestal, ele caiu ou ele ainda está sendo realizado nesse sentido? Mas, veja, esse termo de gestão florestal é do órgão estadual com o órgão municipal. Então, o conselho não tem interferência nenhuma nessa questão, porque é uma questão, isso já foi discutido lá atrás, dentro do conselho, houve opinião, e a minha opinião pessoal, e também da instituição que eu represento, era de que esse termo era um termo desnecessário, porque a Lei Complementar 140, ela deixa muito claro que quem licencia, a quem compete o licenciamento ambiental, compete também a emissão de autorização de corte de vegetação. Isso está lá na Lei Complementar 140. Só Sim. que essa questão de gestão florestal é de órgão para órgão. Não passa pelo CONSEMA isso. Né? Essa questão. Então, o termo, tanto é que o termo é feito entre o IMA e o município. Então, claro que tem, e agora tem toda a questão do Sinaflor, que dá compartilhamento e utilização desse sistema entre as instituições, mas eu confesso que eu nem sei se hoje o IMA está fazendo ainda esses termos de gestão florestal. Eu sei que uma época já não estava fazendo mais, depois voltou a fazer. Não tenho, assim, para dizer com certeza se isso está ocorrendo hoje e como estaria ocorrendo esse formato, por causa do próprio Sinaflor ter instituído aí
deixado muito claro aí o uso do sistema para a gestão florestal. Certo. Eu te perguntei isso porque, na verdade, a gente nunca mais recebeu nenhuma comunicação do IMA relacionada a esse assunto, né? E muitos municípios eu sei que contrariaram, né? Porque teve até, acho que coisa de um ano que o IMA estava insistindo em reassinar esses termos, e muitos municípios, né, recorreram, justificaram que com a lei complementar 140 isso era desnecessário, a assinatura de um documento nesse sentido, né? Mas só te perguntei isso realmente para saber se tinha alguma informação relacionada ao assunto, porque às vezes a gente não tem essa informação do IMA, né? Uhum. Então, de repente, tu estava mais por dentro disso do que nós, vamos dizer assim. De fato, como eu falei, foi um momento tão confuso que a hora se teve o entendimento de que não era mais necessário, depois parece que exigiram algum tempo, e a última informação que eu tive há bastante tempo, então por isso não sei te dizer exatamente hoje, no dia de hoje, como isso está, até posso me informar com a Procuradoria Jurídica do IMA para ver como está essa situação, mas há cerca de mais de um ano atrás, aí, a informação que eu tinha é de que não estavam mais cobrando e nem exigindo que os municípios fizessem isso. Uhum. Né? Mas vou me informar junto à Procuradoria Jurídica lá do IMA para ver como que está essa questão. Ah, beleza. Não, e tem uma outra grande pergunta, o Guilherme, que surgiu conosco há algum tempo atrás, né, que é com relação ao julgamento dos recursos que são colocados no Conselho, né? Aqui em Araranguá, nós temos como protocolo ali, né, tem uma portaria conjunta da Fama com o Conselho, que elabora mais ou menos como é que é o rito, né, de recursal, né, e até então esses processos, vamos dizer assim, quando ocorria uma infração ambiental ou uma não liberação de alguma licença, né, o infrator ou o empreendedor, nesses casos, ele tinha a oportunidade de recorrer em primeira instância na Fundação Ambiental, né? O Carlos é o advogado da Fama. Se eu estiver falando alguma incoerência, alguma coisa errada, ele, por favor, me corrija, né? Então, em primeira instância, esse recurso era feito diretamente na Fundação, né? E caso fosse negado, em segunda instância, esse recurso seria redirecionado para o Conselho, né? Então, nesses julgamentos de recursos, nós não tivemos muitos julgamentos, né? Foram cerca de 4 ou 5, se eu não estou enganado, né? O que surgiu maior dúvida para nós foi com relação àqueles processos de licenciamento que a Fama negou uma autorização ambiental ou negou a emissão de uma licença, né? A pergunta que se tornou só um momento, aquele processo de licenciamento, ele passou por um técnico dentro da fundação, o técnico entendeu que não deveria emitir a licença, né? E numa segunda oportunidade, o recurso, essa decisão do técnico e do superintendente dentro da fundação, ela poderia ser modificada pelo Conselho Ambiental, né? Isso foi uma pergunta que eu fiz, inclusive, nos grupos ali que nós temos dos fiscais e técnicos ambientais, que é de todo o estado aqui de Santa Catarina. E uma coisa que o pessoal até me justificou, e eu confesso que, por erro meu, eu nunca tinha parado para perceber, né? Eles me perguntaram, só mais um momento, o que está escrito lá nas funções do Conselho Ambiental? Lá no regramento, lá no decreto, na lei de vocês, o que está escrito? Que o Conselho pode julgar processos de licenças negadas, autorizações ambientais, etc., ou lá só está discriminado que seriam processos relacionados a infrações ambientais. Inclusive, o advogado da Fama, coisa de uma semana, entregou uma recomendação, né, orientando que o Conselho somente se reservasse a julgar os processos relacionados a infrações ambientais.
O que eu te pergunto, então, né, depois de falar tanto, se tu acha que o Conselho tem a capacidade de mudar uma decisão do órgão ambiental em termos de uma negativa de uma autorização ambiental ou de uma licença, ou ele teria que se restringir somente a questões de infrações ambientais? Não há dúvida de que o Conselho, seja estadual ou municipal, ele não pode, em sede de recurso ou qualquer outro pedido, modificar decisão relativa a licenciamento ambiental expedido pelo órgão competente. Aí nós estamos falando a palavra competência. O Conselho municipal ou estadual, ele não exerce a atividade serviço público. Ele está exercendo uma função de conselho normativo, deliberativo, consultivo. Mas o serviço público de licenciamento ambiental é decorrente da função do Estado, né? Então, o órgão do Estado, do município, é que detém a competência para prestar a atividade de análise do licenciamento que eu estou submetendo. O Conselho não detém essa competência para julgar e licenciar. Senão eu estou dizendo que o Conselho pode licenciar. Eu estou dizendo que o órgão ambiental, ele faz uma análise de um determinado processo e eu não concordando, o Conselho, através de uma sociedade, de um organismo paritário, com membros da sociedade civil e poder público, pode decidir se determinada atividade deve ou não ser licenciada. Aí vamos pensar no seguinte: sociedade civil, numa reunião, onde eu tenha lá, o exemplo do CONSEMA, 36 membros, certo? O quórum se exige metade, mais um dos membros, então comparecem 18 da sociedade civil, 18 da sociedade civil e um do poder público. Ou seja, como é que a sociedade civil, que legitimidade tem para ela acreditar uma reanálise de uma licença? Eu vou estar favorecendo eu, Guilherme, que represento o setor produtivo, vou estar votando para conceder uma licença? Isso não tem respaldo e amparo jurídico plausível. Correto está a decisão como você citou, da fama, do jurídico, que expôs dessa forma. O Conselho deve se restringir ao julgamento de autos de infração, de decisões relativas à aplicação ou não da infração por dano ambiental, por descumprimento da legislação ambiental, mas não interferir na análise técnica, na decisão sobre conceder ou não um ato, né, para determinada atividade funcionar, que é a licença ambiental. Então, nesse sentido, não vejo outra decisão a não ser essa de que o Conselho deve se restringir, e se isso estiver na legislação municipal, de que o Conselho pode opinar sobre licença, está completamente equivocado e deve ser revisado. Eu sei por alguns comentários nos grupos lá que alguns conselhos de algumas cidades têm esse trecho inserido na legislação entre as funções ali que o conselho pode exercer de julgar as licenças ou autorizações que foram negadas pelo órgão ambiental competente. Sei porque vários me comentaram, não, mas na nossa legislação aqui do nosso conselho está previsto que a gente pode julgar esse tipo de processo. Então, na tua opinião, eles estão cometendo um equívoco, né?
uma irregularidade nesse sentido. Eu já vi, João, casos em alguns municípios de códigos municipais de meio ambiente que tinham essa previsão de que era uma previsão até mais absurda, que no caso de determinado estudo, quando a atividade fosse potencialmente poluidora, que daí abarcava todas as atividades, deveria se submeter o estudo ambiental ao conselho. Isso, já vi casos em códigos municipais de meio ambiente dizendo assim, quem vai analisar o estudo ambiental é o conselho de meio ambiente, o Conselho Municipal do Meio Ambiente. Uhum. E aí, como é que eu faço isso? Eu submeto tem um representante da sociedade civil que não tem informação técnica nenhuma. Pode ser um administrador de uma empresa que está ocupando aquela vaga. Eu tenho alguém do poder público que é, como eu, da área jurídica, o que é que eu vou opinar sobre um estudo ambiental de natureza técnica? Não tenho competência para isso. Que alguns conselhos nesse sentido, Guilherme, eles, como o nosso, né, quando a gente, se eu não estou enganado, a gente julgou 2 ou 3 processos nesse conselho nesse sentido, tá? E de alterar decisões da Fundação Ambiental relacionadas ao licenciamento. Mas nessas ocasiões foi formada uma câmara técnica, né? De preferência com alguém se necessário, da área jurídica, né? E sempre teve alguém ligado à área ambiental para ajudar na análise e no julgamento desse processo, né? Que não as pessoas ligadas ao órgão ambiental ou ao empreendedor, né? Então, a gente sempre primou, né, por fazer a formação da Câmara Técnica, só que uma coisa na época porque a gente realmente não tínhamos prestado atenção que estava descrito na nossa legislação, que na verdade nós só poderíamos estar julgando processos relacionados à infração ambiental, né? E uma coisa que nos gerava muita estranheza era receber essa comunicação do Conselho mudando a nossa licença ambiental, né? E a gente se perguntava, tá, mas então agora quem é que assina a licença? Isso aí. Quem que assina a licença? Presidente do Conselho? Exatamente. Se eu fosse o técnico da fundação, ou do órgão ambiental que está analisando, e houvesse essa devolutiva do recurso, que o pedido pode ser feito, né? O pedido é livre, eu posso peticionar a liberdade de petição ao órgão. Agora, se eu sou membro do técnico do órgão ambiental e recebo essa devolutiva de um conselho dizendo que a análise que nós fizemos estava equivocada e que a licença deve ser concedida, eu não ia assinar. Nós, inclusive, temos até um problema que vai surgir, né? O Jonathan está sabendo também vou usar um exemplo prático, né? Foi um dos primeiros que nós julgamos, né, Jonathan? Qual processo? O da residência lá no Morro dos Conventos, né? Ah, tá. E que o empreendedor solicitou uma certidão ambiental para saber se ele podia construir a residência dele naquele local, né? E naquela ocasião o órgão ambiental disse que não, que aquela área ainda não era uma área urbana consolidada e que ela não era passível de receber uma construção, né? E nessa ocasião, o que aconteceu? Ele entrou com recurso no conselho, o conselho mudou a decisão da fundação, né? E na época nós recebemos a comunicação do conselho referente a essa decisão, e a orientação que nós acabamos recebendo de que nós teríamos que mudar a nossa licença, né? E aí a gente, na ocasião, seguimos a orientação que nos foi dada, né? Fomos lá e assinamos a licença mesmo não concordando, né? Mesmo com parecer técnico negativo, assinamos mesmo assim a licença. Nessa época, o superintendente e o técnico assinavam junto a licença,
né? Nós assinamos da mesma forma, colocamos uma observação lá, né, que, na verdade, aquela certidão estava sendo emitida após decisão do Conselho Ambiental, mas, mesmo assim, nós hoje estamos, muito provavelmente, para receber aí um aviso do Ministério Público nos propondo, né, uma ação civil pública contra nossas pessoas por ter emitido aquela certidão ambiental que nós não concordamos. Justamente, pode até caracterizar um ato de improbidade administrativa do funcionário que está participando de uma análise dessa, né? E até quem não é funcionário público, por exemplo, membro da sociedade civil que participa, pode até responder civilmente aí por essa atividade. Eu, se fosse representante do empresário, jamais opinaria ou aceitaria que essa licença fosse concedida, orientaria ele de que esse não seria o caminho, porque essa é uma licença frágil. Amanhã depois eu estou lá com o meu empreendimento, achando que estou com uma licença na mão, e o Ministério Público entra com uma ação civil pública que certamente vai anular esse ato. Certamente. Então, é muito frágil. Para quem analisa, para quem recebe. Residência unifamiliar. É residência unifamiliar ainda, né, João? Era, né, João? Era uma residência unifamiliar. Não é nem atividade constante na resolução? É que na época as construções que faziam ali no Morro dos Conventos, né, Guilherme, principalmente naquela área ali que é uma área frágil, né, e hoje a gente tem a legislação um pouco confusa nesse sentido. Logo que nós principalmente eu, quando entrei no órgão ambiental, se emitia uma certidão ambiental, né, para algumas residências unifamiliares para saber se naquele terreno era passível de ser construído ou não. Então, na ocasião, nós emitimos essa daí, mesmo discordando, né, e provavelmente vai ser uma grande dor de cabeça aí no futuro para nós. Só para dar um exemplo, a maioria acho que todos os processos que foram indeferidos pela Fama e foram buscado recurso junto ao Conselho, basicamente são todos por recomendações do Ministério Público de não liberar determinada área, entendeu? Essa é a grande questão, que quando o Ministério Público manda um ofício encaminhado para a Fundação Ambiental recomendando, o técnico, mesmo concordando com o engenheiro ou com o biólogo que protocolou, ele fica com receio de assinar a licença porque tem uma recomendação. Aí o que se fazia? Aí ele indeferia, aí era apresentado ao empreendedor, o empreendedor buscava o advogado, entrava com recurso no conselho, e o conselho julgava este item, essa atividade, tipo, a recomendação, não julgava o processo todo, entendeu? Julgava somente a recomendação, porque ele foi indeferido somente pela recomendação do Ministério Público. Aí é o seguinte, a gente sabe também, eu sou engenheiro, tem mais engenheiros aqui que fazem projetos, nós estamos do lado de cá, né? Quando está do lado de lá, assinando uma licença, uma recomendação do Ministério Público, né? A gente acha que eu aqui, não dá nada, recomendou. Mas o técnico lá, ele pode, eu não sei, hoje não sofre mais, quem sofre seria a fundação, né? Aí eles ficam com receio. Entendeu? Essa é a dúvida. Ainda sofre, né, Jonathan? Ainda tivemos esse exemplo prático que eu acabei de passar. Isso. Né? Mas posso contar? Claro, pode falar, Romo. Aí, agora, a discussão ficou boa agora, Jonathan. Eu também estou do outro lado, né? A gente está aí um lado e outro. A recomendação do Ministério Público, ela é recomendação ou ela é lei? Não sei se ele está... Guilherme, está ouvindo? Estou ouvindo. A pergunta foi para mim? Isso.
A recomendação, o nome já diz, né? Recomenda só. Ela não tem nenhuma obrigatoriedade, né? Só que o problema É isso que nós técnicos entendemos. Ela é uma recomendação, não quer dizer que tu tens que cumprir. Se tu tens argumento técnico, eu estou falando agora da visão do técnico lá da fundação. Se o técnico da fundação que vai expedir a licença, ele tem argumento técnico, ele conhece a área muito bem e ele tem embasamento para dar a licença, ou conforme a justificativa e argumento do técnico, do profissional que está solicitando a licença, baseado em todo um estudo ambiental e técnico fundamentado, e o técnico da fundação concorda, ele não precisa, isso é uma opinião minha, uma visão técnica minha, ele não precisa acatar a recomendação, porque o Ministério Público ele recomendou, não é uma lei. Nesse caso, o técnico da fundação não vai sofrer sanções. Eu concordo contigo, Rômulo. Existe o problema da recomendação, que ela, primeiro, se discute o formato dela, né? Que lá o Ministério Público tem capacidade de recomendar, mas ela virou uma espécie de determinação impositiva, né? E existe até uma ação proposta por Santa Catarina, no STF, para discutir essa questão da recomendação. Para esse Instituto da Recomendação ele ser regrado de uma certa forma, porque ela causa um temor absurdo. Porque nas últimas linhas, você vai ver que ela sempre vem assim, né? Recomendo, né, sob pena dos efeitos da lei, que se faça tal coisa. Esse sob pena dos efeitos da lei é aqui onde se enquadra o artigo 67 da lei 9.000, do decreto 6514, que é o artigo que pune, perdão, não é o decreto 6514, é a lei de crimes ambientais, pune como crime ambiental, e tipifica como crime ambiental, o funcionário público que interpretar diferente da norma, fizer interpretação diferente da norma aplicável. Então, essa redação do artigo 67, ela diz o seguinte: olha, se você, de repente, tiver uma interpretação de que isso aqui é uma vala de drenagem, e você não adotar os 30 metros que o artigo 4º do Código Florestal determina, você está descumprindo a norma vigente. Então, você pode ser imputado a você o crime lá do artigo 67. É mais ou menos isso que a recomendação fala. E aí vem o quê? Vem o temor do técnico, e ele se sente coagido e vai dizer o quê? Eu vou, então, aplicar a lei e pronto. Era isso que eu ia falar. Tu usou a palavra, eu tinha anotado aqui, ó. Coação do Ministério Público. O técnico se sente coagido pelo Ministério Público, e aí ele pensa o seguinte: pô, eu vou botar o meu na reta, desculpe a expressão, né? Não, eu vou negar e pronto. Mas, pô, aí nós estamos deixando atravando o desenvolvimento, tendo um prejuízo, às vezes, econômico para uma determinada empresa, que ela fez todo um estudo técnico baseado na legislação, baseado no conhecimento técnico da engenharia, na grande maioria das vezes, e aí o técnico, eu não estou culpando o técnico, tá? Eu estou culpando essa legislação que o Ministério está se usando da prerrogativa para fazer isso. Tá legislando muitas vezes, né? E aí o técnico naquela assim, ó, bom, para não me comprometer, eu vou negar. E aí o empresário sofre uma sanção que poderia ter, ele pagou um profissional, todos os estudos, né? Então, essa questão do Ministério Público, e não é só aqui na área ambiental, nós estamos vendo vários prefeitos sofrendo por questões do Ministério Público, dessa questão de ele recomendar. Tudo bem, o Ministério Público tem um trabalho bonito e faz uma função excelente, mas tem esses casos que a gente tem que sim discutir, levantar isso. O Guilherme, assim, ó, são esses tipos de casos que o Conselho julgou, entendesse?
Tipo, vamos dar outro exemplo aqui. A gente julgou e dizendo, tinha um laudo do Ministério Público falando que numa determinada área tinha uma nascente. A Fama não tem geólogo, certo? Que é um geólogo que vai dizer. A Fama seguiu o rito e indeferiu o processo, tá? Aí foi para o conselho, foi apresentado 2 laudos de 2 geólogos e o conselho deferiu o processo a favor e solicitou a Fama para emitir uma autorização. Tipo, tinha uma recomendação do MP e tinham 2 laudos de técnicos com atribuição, de 2 geólogos diferentes, vamos supor. E inclusive, da Câmara Técnica também era geólogo. Entendeu? Foram esses tipos de casos que foram julgados, só porque aí, como o João falou, começou a gerar essa dúvida, entendeu? Com o conselho, tipo, quem assina, quem não assina, o que se faz? Emite uma nova licença ou emite um ofício? Concordando com a decisão do conselho, ou então não faz nada. Aí agora, essa semana passada, o jurídico da Fama recomendou também, através do ofício, para o conselho, tá? Onde eu entrei em contato contigo e a gente quer mesmo se a gente estava fazendo a coisa errada, mas estava tentando fazer o certo, e agora a gente quer definir aqui para fazer a coisa certa. Eu vejo assim que o órgão ambiental é quem tem o papel de dizer e responder ao Ministério Público se ele acata ou não a recomendação. O IMA recebe aí praticamente todo dia, se não uma, deve ser o mínimo, mas mais do que uma por dia de recomendação, e ao longo dos últimos tempos tem manifestado, quando recebe algumas recomendações, de que não vai acatar. Essa é a posição do órgão. O órgão não pode acatar tudo. Se ele tem respaldo técnico e legal, a manifestação... E executivo, né? Ô, Guilherme, posso fazer mais uma ponderação? Essa questão, eu acho que nós, quanto COAMA, quanto Conselho, podemos daí também fazer recomendações para o órgão ambiental municipal que faz a licença, que licencia, no caso aqui, a Fama, né? Então, também a gente pode recomendar, né, diferente daquilo que o Ministério Público recomendou, baseado num parecer técnico. E eu acho que aí os técnicos da fundação, baseado em leis, em parecer técnico, ele tem total, eu acho que, garantias para ir contra uma recomendação do Ministério Público, né? Não, mas você se sugere a recomendar o quê? Não, por exemplo, no caso aqui, o COAMA, como aconteceu, de mudar decisões da licença, né? Ou seja, ele passou a licenciar naquele ato, né? Então, para que não haja mais esse problema, como o João levantou antes, quando for essa demanda, né, para o COAMA fazer uma avaliação técnica de toda a documentação dos estudos, dos laudos técnicos que tem, e se quiser se posicionar diferente, então que faça uma recomendação, né, diferente daquilo que a Fama, de repente, tinha determinado, mas a recomendar, e não dar um canetaço, né, não mudar a decisão, né. Olha, eu acho que nós voltamos daí lá naquela conversa inicial. O conselho não deve opinar sobre se está certo, se está errado, ou recomendar dentro do licenciamento. Se existe alguma questão técnica a ser discutida, ela tem que ser, então, normatizada por uma resolução do conselho. Então, vamos pegar o caso curso d'água, certo? Supondo aqui, se tem uma questão que é discutível dentro do órgão ambiental sobre como deve ser o estudo, o que deve apresentar, se deve ser um laudo geológico assim, o assado, alguém tem que propor isso para o conselho e o conselho normatizar isso através, então, de uma norma técnica, mas não o conselho avaliar o que foi feito e recomendar. Recomendo que reanalise ou que solicite tal documentação. Aí nós estamos chovendo no molhado na mesma conversa do início.
A minha opinião é que o conselho vai estar interferindo no sistema de licenciamento do órgão, né? O conselho tem que normatizar os assuntos. Então, por exemplo, eu não sei Rômulo, qual a instituição que você representa? Eu represento a AESC, Associação de Engenheiros e Arquitetos do Extremo Sul Catarinense. Perfeito, perfeito. Nós, quando temos, através da federação, uma demanda para o conselho, que achamos que tem um procedimento que o IMA tenha que melhorar, o que nós fazemos? Encaminhamos um pedido formal, isso já tem uma regra dentro do conselho, um formulário. Olha, solicitamos que tal código lá da resolução ele seja revisto, porque as empresas enquadradas lá, o porte dela não está adequado, porque tem uma nova... um novo modelo das empresas, tal. Faça uma manifestação, protocola no conselho, o conselho encaminha para quem? No caso de um pedido desse, para a Câmara Técnica de Licenciamento. Ela vai analisar em reunião, vai normatizar isso, e vai ver se deve ser atendido ou não. Né? Mas jamais interferir na questão do licenciamento, porque tem coisas que daí o conselho pode fazer o pedido para a Fundação do Meio Ambiente, para que a Fundação faça uma instrução normativa, uma portaria, né? Aí sim é uma recomendação técnica. Recomendamos, ou uma moção, o conselho aprova a moção, né? A moção de que se realize, de que deve ser feito normatizado tal assunto, para melhorar a tramitação do licenciamento, uma moção para pedir melhoria na celeridade na análise dos processos, nos prazos, assim por diante. Mas não vejo como possível aí a análise de estudo ambiental. Certo. Eu vou pedir licença para vocês, Jonathan. Eu tenho um outro compromisso agora às 5, eu não tenho como escapar. Beleza. Muito boa discussão, obrigado, Guilherme. Jonathan, parabéns. João, parabéns. Show. Acho que elucidou muitas dúvidas nossas, né? Lamento profundamente eu não poder ficar até o final. Mas depois tu me passa aí, Jonathan, o que... Sim, isso aqui é gravado. O Guilherme, vamos fazer uma pergunta além. Como, então, o conselho não... Acho que a partir até da reunião de hoje nós vamos decidir, mas acho que até pela recomendação da FAMA, acho que a gente não julga mais processos assim. O processo é indeferido por uma recomendação do Ministério Público junto à FAMA, correto? O que o empreendedor faz? Eu pediria a revisão no órgão ambiental, né? Tá. Mas aí é analisado pelo mesmo analista? Ou passa pelo jurídico? Não tem como fazer uma reanálise pelo mesmo técnico. Eu acho que teria que seguir um modelo como, por exemplo, o IMA tem uma comissão dentro do órgão, né? Se formar uma comissão, no mínimo 3 técnicos aí, para poder fazer uma análise conjunta, né? Deliberar a respeito disso. Se o empreendedor pode ter uma divergência técnica aí e, de repente, numa votação, se entender e conceder a licença. Agora, se não tem como, tecnicamente está errado, o empreendedor tem que buscar o amparo do judiciário. Certo. Não, é bom já para a gente orientar. O Ricardo tinha pergunta, Ricardo? Boa tarde. Estão escutando? Boa tarde. Boa tarde. Sim? Tá. Boa tarde a todos, boa tarde, Guilherme. Eu sou técnico da área ambiental, sou biólogo, trabalho há uns 20 anos na área, principalmente da mineração e a parte de licenciamento também. Bom, eu participei, eu acho que da maioria ali dos casos, né, de análise de processo. E o que daria para fazer nesse caso? De
se a fama não tem todos os profissionais, né, adequados para... Porque eu acho que é o João e mais quantos, João? São poucos, não vai ter uma equipe multidisciplinar para avaliar o processo, certo? Hoje nós estamos eu e mais 2 técnicos somente, né? Certo. Então, o conselho, como por exemplo, a gente analisa esses processos e são diversas outros profissionais, não teria como ser uma forma de ajuda à fama, por exemplo, porque se é ela que licencia, né, um apoio técnico para a fama, que ela não tem todos esses profissionais no seu quadro? Veja, Ricardo, eu vou estar dizendo que a fundação ela poderia fazer até um convênio com uma entidade que vai ceder técnicos para ela, para analisar o processo de licenciamento. Tem alguns casos no IMA, vocês devem saber, por exemplo, que o Sindicarne cedia técnicos para ajudar na área do licenciamento. Tem outros casos, e isso foi contestado pelo Tribunal de Contas do Estado, tá? E aí temos um outro parênteses. Isso pode ser uma consulta que a Fundação do Meio Ambiente aí pode fazer ao Tribunal de Contas do Estado, sobre a possibilidade de usar técnicos que sejam conselheiros do CONSEMA para ajudar na análise do licenciamento. Eu acho que a resposta que eles dariam é de que não pode, tá? Por quê? Porque eu vou estar exercendo um serviço público e eu não tenho essa investidura nesse cargo. Então, eu não tenho a competência para analisar isso. Eu posso contratar, por exemplo, a Fama poderia fazer uma licitação num determinado assunto que ela não tem um técnico, e aí o João acendeu um outro alerta, porque ele falou agora que ele mais 2 técnicos, e se vocês licenciam em nível 3, eu acho que deveria lá pela resolução, pelo que eu lembro, ser 5 técnicos, né, o mínimo. Então, aí já tem um problema. Porque se, por exemplo, tem uma determinada atividade que eu não tenho uma especialidade técnica que precisa para dentro da análise do licenciamento, como poder público, eu tenho que fazer uma licitação, contratar uma empresa ou uma pessoa física que vá servir como consultora, vai assinar uma RT, certo? E vai prestar um serviço público para um embasamento dos outros técnicos. Mas ela não vai analisar o licenciamento. Esse era um modelo que muito município queria fazer no estado, que é o que o Rio Grande do Sul faz e que já foi contestado em muitas vezes. Não tem técnico no município. O que o município faz? Ele diz que licencia, ele contrata uma empresa terceirizada, contrata lá a empresa do Jonathan, contrata a empresa do Ricardo, que tem 4, 5 engenheiros, biólogos e tal, e essa empresa vai prestar o serviço de análise de licenciamento para o município. É muito problemático, muito difícil esse tipo de modelo. Quando você não tem uma fiscalização que vá garantir que não haja problema nesse tipo de análise. Embora eu defenda, Ricardo, que você tem razão e que isso precisa e pode melhorar. Tem tantos outros exemplos, por exemplo, a vigilância sanitária no estado. Nós temos um instituto chamado Instituto Catarinense de Sanidade Animal. Ele é uma organização da sociedade civil de interesse público,
tem vários técnicos contratados lá e que prestam serviço de análise de produto, de vigilância sanitária, de questão de agrotóxico. Poderíamos ter um modelo híbrido nesse sentido. Isso é uma coisa que precisa também ser avançada. E eu te dou um exemplo, assim, ó, que muito se tentou fazer isso no modelo dos municípios, e a figura seria o consórcio público intermunicipal. Alguns consórcios estão exercendo essa atividade do licenciamento. O município exerce a atividade, mas o consórcio funciona como a ferramenta de união entre todos os municípios para ter um número maior de técnicos e uma economia de gasto entre os municípios. Então, se eu tenho lá 10 municípios, eu não preciso que os 10 municípios, cada um tenha 3 ou 5 técnicos. Eu posso ter uma equipe, um consórcio com 10 técnicos prestando serviço para 10 municípios. Mas isso encontrou, dentro do Ministério Público, o seguinte: esses técnicos só podem ser cedidos ou concursados. Eles não podem ser contratados. Eu não posso contratar o cara como prestação de serviço temporária. O consórcio pode contratar, está lá na resolução do CONSEMA, que o consórcio pode contratar, se valer de uma contratação temporária de técnico específico para determinada matéria. Eu preciso lá, dentro do meu licenciamento, um engenheiro de Minas. Eu não preciso ter esse engenheiro de Minas contratado dentro da minha equipe técnica, porque eu tenho uma utilização dele muito esporádica. Eu posso ter esse contrato e ele servir como um prestador de serviço, um parecerista, né? Esse é o termo adequado, um parecerista que vai me embasar a minha equipe técnica a tomar uma decisão sobre a concessão ou não do licenciamento. Só que nesse caso dos conselheiros auxiliarem, eu acho bastante temerário isso. Isso tem que partir dentro do órgão ambiental, um outro modelo. O Guilherme, eu vou citar um exemplo aqui, que eu apresentei a gente apresentou um estudo em outra fundação aqui, e dentro do estudo a gente sabia que tinha um elemento hídrico e foi contratado um geólogo, ele fez o laudo e protocolamos. Aí, como a fundação não tinha geólogo, eles contrataram um geólogo, o município contratou um geólogo para analisar o nosso laudo. Entendeu? E isso pode... Aí tipo, Safama, vamos supor, vou dar um exemplo, a Safama querer contratar um terceiro para analisar um determinado estudo de outro profissional. Sim, é isso que eu me referi. Aí ele vai emitir um parecer, ele vai ser contratado, vai prestar um serviço para o município, né, de consultoria, onde ele vai fazer essa análise e emitir uma RT. Uhum. Mas ele não vai decidir ter o poder decisório final. Claro. Ele vai apresentar isso. Ele vai subsidiar o município, a equipe de análise do licenciamento. Então, no final, ele pode, aí sim, a equipe de análise fazer o parecer final aí e adotar ou não o parecer dele, o entendimento dele. Não, entendi. Foi exatamente isso. Foi contratado, ele analisou o laudo o específico, deu um parecer em cima daquele laudo que serviu de subsídio para a equipe finalizar o processo. Sim. Bom, desculpa, eu queria fazer uma consideração e uma pergunta ao mesmo tempo relacionado, até para o grupo entender um pouco. Eu vou falar um pouco como técnico agora, tá? Não como conselheiro, tá? Que é o caso agora que me surgiu pela primeira vez de uma possível participar de uma possível ação civil pública do Ministério Público, tá? Eu, como técnico, hoje,
que é o que eu, conversando com outros técnicos, a gente se pergunta. Só um pouquinho, que é o que o Rômulo falou há pouco, a questão da coação do Ministério Público movendo uma ação civil pública contra o funcionário, né? Só que aí uma outra coisa que eu quero que vocês enxerguem, né? Que às vezes a gente, na nossa ação, é que a gente acaba tomando contato com isso, e foi o que aconteceu comigo, tá? Nessa questão da ação civil pública, eu não segui a recomendação do Ministério Público, e o Ministério Público vai mover a ação civil pública contra o funcionário. Quem é que vai defender o funcionário? Se o advogado contratado pela fundação, ele é contratado para defender a fundação, não o funcionário. Aí o funcionário que de repente não seguiu a recomendação do Ministério Público, ele vai abraçar a causa pelo empreendedor, e daqui a 4, 5 anos vai ter que gastar, seja lá, 5, 10 mil reais para pagar um advogado, quando o salário dele é menos que isso. Vocês entendem o poder de coação do Ministério Público sobre o funcionário? Importante pergunta. Tá? Hoje eu me vejo ameaçado por uma ação civil pública de um processo que eu não concordei e que eu vou ter que pagar um advogado para me defender. Porque a fundação não vai me defender. Sim. Certo? E aí eu pergunto para vocês, eu recebo de salário suficiente para comprar uma bronca dessa? Não recebo. E nenhum outro funcionário ou técnico vai abraçar a causa pelo empreendedor nesse sentido. Eu hoje, por experiência, hoje eu não autorizo mais nenhuma construção no Morro dos Conventos. Não autorizo. Porque eu não vou correr o risco de ter que ficar arcando com todo o meu salário para pagar minha defesa. Por isso que a decisão do licenciamento, decisão colegiada, dentro do processo de licenciamento, a exemplo do que faz o IMA, que é um bom exemplo, as comissões regionais de licenciamento ambiental e a Comissão Central, a CCLA, elas são exemplos de análise colegiada, que é muito melhor do que uma análise sozinha, singular, particular ali do técnico. Mesmo que você tenha analisado o estudo e concordado com o estudo, mas se submeter isso a um compartilhamento colegiado ali para o deferimento ou não. E, às vezes, ao contrário, você não acata e o colegiado ali, o grupo, acha que você é voto vencido. E eu concordo com você, isso é o grande dilema. Sobra para o técnico que assina. Quando não sobra, além disso, também um processo crime. As comissões no IMA, elas são só acima de EAS, né? Pelo que eu sei, quando é um RAP ou uma autorização, uma certidão, eles é individual, né? Sim. Acima de... E vamos ver, então, quem sabe, não sei se o Conselho pode recomendar que a Fundação analise todo o processo, ou analise RAP e EAS, que é o que ela pode analisar. A gente recomenda que faça uma comissão, analisa por um, e esse um apresenta para a comissão, como eles têm, lá hoje são 3 analistas, mas tem mais uma diretora, que é uma engenheira ambiental, e o superintendente, que é um engenheiro agrônomo. E o jurídico, tem mais o jurídico, para que eles montem uma comissão para fazer essas análises? Pode recomendar que isso seja normatizado um rito de licenciamento municipal, que é adequado. Eu, por exemplo, já trabalhei em consultoria para município, onde a gente regulamentou o rito de licenciamento ambiental do órgão. Normatizou isso através de decreto, avalia, por exemplo, é um RAP porte PP, né? Aí não precisa. Mas é um RAP porte médio, né? Tem lá o potencial poluidor médio, tal. Aí esse passaria por uma comissão.
Porque tem que ver que é um impacto local, é diferente da questão dos projetos que o IMA analisa, dos impactos do IMA. Então, e eu acho que é sempre salutar essa discussão colegiada dentro do órgão, para que determinados assuntos passem pelo crivo de uma análise aí mais do que multidisciplinar, né? Pela comissão. Claro. É uma ideia, né? É uma ideia. E isso é importante porque dá segurança para o empresário, o órgão ambiental começa a cada vez mais procedimentar o seu rito de análise do licenciamento e pode aí ter uma segurança maior no que for decidir, né? Pois é. Mas é aquilo de forma prática, né, Guilherme? Como nesse caso que eu te citei, que era uma certidão ambiental, que não seria formada uma comissão para avaliar, tá? Eu vou dizer que, de forma prática, duvido hoje, né, na minha experiência, que algum outro técnico vai comprar essa briga. Resumindo, existe a recomendação do Ministério Público para negar, vai ser negado. A realidade é essa. Sim. Não, eu não vou ficar aqui dizendo, a gente vai avaliar, vamos sentar e vamos pensar. Não, ninguém vai pagar o meu advogado depois. Sim, eu faria a mesma coisa, João. Faria a mesma coisa que você está falando, porque por isso que hoje se discute e se fala tanto da judicialização do licenciamento ambiental. O órgão nega, mas eu tenho todo um respaldo técnico, mas tem uma recomendação, uma negativa, e eu tenho que ir para o judiciário decidir se eu tenho que ter concedido a licença ou não. Mas, Guilherme, uma outra pergunta. É o técnico que vai responder? Tu acha que o Ministério Público ele pode judicializar a pessoa ou não deveria ser o órgão? Ele não representa o órgão. Quando a gente fala o João, ele tá assinando o documento que é a fama. Então, aí tem que ver uma série de variáveis, né? Eu não sei, mas em termos civis, de uma ação civil, ela só seria cabível por improbidade administrativa, né? Não por causar dano ambiental, porque daí a ação civil pública, se ela for por objeto de responsabilizar o funcionário da fundação por ter dado causa a um dano ambiental, certamente o judiciário não vai reconhecer. O que acontece muito é o seguinte, a imputação de crime do artigo do artigo 67, que é por expedir ato, uma licença em desacordo com a norma. Isso daí é bastante aplicável. Aí entra na esfera criminal. E a outra esfera civil seria por improbidade administrativa, não ter tomado cuidado, alguma coisa, mas aí tem que ter toda a prova robusta de que realmente houve improbidade administrativa, descuido, desleixo, né? Certo. Ou seja, pode ser imputado. Pode. Uma pergunta, Guilherme, que fica a dúvida, tá? A questão do enquadramento dos níveis de complexidade ali, né? Eu te relatei que nós temos 3 técnicos, né? Hoje sou eu, biólogo, mais um engenheiro agrônomo e um engenheiro ambiental, né? Mas nós temos um quadro ainda que não é um quadro efetivo, né? Ele, na verdade, são cargos comissionados, né? O diretor operacional e do superintendente, que são técnicos e que auxiliam na análise dos processos de licenciamento. Eles não podem ser contabilizados nessa conta do número de técnicos da fundação? Não, são sim. Mas o Ministério Público não reconhece isso. Tem essa divergência também. Por exemplo, você coloca lá o que se entende da resolução, o que é o objetivo do texto da resolução é o seguinte: equipe técnica de análise. Quando eu digo equipe técnica de análise, eu estou contando, por exemplo, o presidente da fundação, que é um engenheiro, que é um biólogo. E que assina a licença junto, né?
ele assina a licença, mas ele participa da análise do licenciamento da equipe técnica de análise? Teoricamente não, né? Teoricamente não. Nós tivemos uma discussão agora recente, e foi julgado foi apreciado pelo Conselho, um parecer, um consórcio público que tinha uma equipe técnica, estava propondo uma equipe técnica, e um dos membros dessa equipe técnica era advogado. Houve um entendimento do Conselho Estadual de que o advogado não pode compor a equipe técnica de análise. Então, essa atividade profissional, ela não pode compor essa equipe técnica para fazer análise. Então, o número não estaria adequado. Uhum. Mas, na tua opinião, então, o diretor operacional e o superintendente não podem entrar nessa conta, então? Pelo texto da resolução, esse não é o objetivo do texto. Como diz, a vontade do legislador, mas o legislador fomos nós lá na Câmara Técnica de Licenciamento, que eu participei dessa discussão vasta lá, que levou meses. E o entendimento da Câmara Técnica era o seguinte: se o município vai licenciar nível 3, ele tem que ter uma equipe mínima de profissionais habilitados para análise do licenciamento de 5 pessoas, 5 técnicos. Mas o presidente ele tem atribuição e ele participa da análise. Ele participa da análise ou ele chancela o ato? O fato é o seguinte, sobre esse assunto, particularmente eu vejo o seguinte, a grande maioria dos municípios tenta, de alguma forma, ter uma estrutura muito enxuta, para poder fazer o licenciamento. E a gente sabe que isso não dá. Isso não dá. Se você quer fazer licenciamento, você tem que se aparelhar e tem que se aparelhar bem, porque senão você vai estar prestando um serviço inseguro para o empreendedor e inseguro para quem está assinando. Levar nas coxas, né? Não digo porque tem todo o esforço, claro, mas a gente sabe da dificuldade em pagar folha e tudo. Então, é preferível o seguinte, é preferível não fazer. Deixar a carga do Estado. Se eu tenho uma estrutura deficitária e está sempre tentando um arranjo que não é o arranjo que diz a norma. Ou baixar o nível de complexidade, né? Ou baixar o nível de complexidade. Aí que é o que vai acontecer com a Fama nesse próximo ano. Que é o que aconteceu, João, com uma grande... Mas, olha, eu não vou te dizer o número certo aqui, mas mais de 20 municípios depois que o Ministério Público começou aquele questionário, toda aquela busca das informações do licenciamento, era o que levou aí mais de 20 municípios a pedir o reenquadramento do nível de licenciamento. Municípios que eram nível 3 baixaram para nível 1. Uhum. Quer fazer o licenciamento? Então tem que fazer direito. Claro. Porque eu, que represento o setor produtivo, vou dizer o quê? Olha, como é que o empresário vai pegar uma licença ambiental lá no órgão, se eu sei que o órgão do município, se eu sei que o órgão não cumpre a resolução, amanhã depois o município sofre uma ação civil pública e o Ministério Público pede para suspender todas as licenças, e aí eu fico como? Perde a licença e perde o dinheiro. Justamente. Insegurança jurídica. Senhores, alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Eu até ia pedir licença para vocês, que eu tenho um compromisso às 18 horas. Eu imaginei que a gente acaba se empolgando aqui e
vai conversando mais, porque o assunto é sempre bastante apropriado, né? Não, acho que foi bem Não, produtivo e bem informativo, Guilherme. e em cima eu acho que em cima dessa explicação tua aí vai ser tomada algumas decisões no conselho, né? Não sei Assim, se tu... desculpa interromper, Jonathan. Eu deixo também eu não falei no início, mas qualquer interpretação que vocês tenham, qualquer dúvida, e claro, sou eu, Guilherme, que estou falando aqui, represento uma instituição, sou um conselheiro, mas a minha palavra não é verdade real, pelo contrário, né? Posso estar errando aqui em algumas questões, claro, a gente tem segurança e sabe do funcionamento das instituições e como é, mas pode haver um entendimento diverso. Então, se vocês têm uma necessidade de ter uma interpretação sobre determinado assunto, podem formular isso para que o Conselho Estadual oriente. O Conselho Estadual pode se manifestar através da sua Câmara Técnica de Assuntos Jurídicos, através da sua plenária, ouvir, de repente, a Procuradoria-Geral do Estado e deliberar isso dentro de uma Câmara Técnica de Licenciamento. Isso acontece e já aconteceu com outros municípios, então está aberto. Nós queremos fazer uma consulta lá para o Conselho sobre o que nós devemos fazer, qual a opinião sobre como devemos agir. O Consema está aí para isso, para orientar os municípios também. Certo, ótimo. Perfeito. Tá? E eu fico à disposição de vocês para, em outras oportunidades, estar participando aí, debater assuntos relacionados aí ao licenciamento, ao conselho, que for possível a gente puder discutir e construir aí com vocês, estou à disposição. Certo. O Guilherme, a gente, e eu em especial, acho que só tem a agradecer a participar da nossa reunião, e te convidamos meio em cima da hora até, que foi levantado esses questionamentos, tá? E é bom a gente saber que a gente tem um canal livre aí contigo, e pode ter certeza, se aparecer algum outro questionamento, nós vamos entrar em contato contigo, e também quando a gente for protocolar alguma coisa junto ao Consema, a gente vai te comunicar também. Claro. Muito obrigado, tá? Eu que agradeço mais uma vez, obrigado a todos aí, espero ter contribuído de alguma forma, tá? E desculpe qualquer outra situação, ou não ter, se não ter atendido alguma resposta, né? Mas a gente está sempre para isso. Depois só me lembra, para eu poder responder para vocês sobre aquela questão lá dos termos de gestão florestal. Perfeito. Tá bom? Pode deixar que a gente vai manter contato aí. Tá, joia. Obrigado, Guilherme. Abraço. Obrigado, Guilherme. Tarde. Um abraço a todos. Até logo. Tchau. Pois bem, pessoal, acho que foi tirado bastante dúvidas, né? E esclarecido bastante coisa, a função do conselho. Não sei se alguém tem algum questionamento a fazer aí. Eu acho que agora, então, a gente não pode mais contar com o conselho para julgar processo. Eu também acho que foi o que não foi, não vai mais, e inclusive, eu acho que agora, como ele falou, pode ser feito um recurso dentro da própria fundação, né? Uhum. A gente acho que seria uma coisa, acho que para a próxima reunião a gente pensar e recomendar essa tal comissão técnica dentro dos estudos da fundação para discutir, né, quando gerar alguma dúvida. O objetivo aqui Só uma pergunta. Manda. Só uma pergunta.
esse tipo de recurso é encaminhado pela Fama para o Coama desde que eu entrei no Coama, que foi na gestão anterior. Bom, isso eu não sei se alguém ia conseguir responder isso. Eu não creio que o João tenha o conhecimento para isso. Desde quando esse tipo de recurso tem sido encaminhado pelo Coama, pela Fama ao Coama, né? Olha, Meister, que eu me lembro assim, tá? Na época da gestão ainda do presidente Tadeu, né? Eu peguei ainda, acho que foi o que, Jonathan, 1 ano ainda pegamos com o Tadeu ali, Isso, o último desde que eu ano cheguei na Fama. As reuniões que eu me lembro que a gente tinha, a gente usava para aprovar as atas de reunião de 2, 3 anos atrás. Eu não me recordo de nenhum julgamento de processo. Não, eu me recordo não. Pois é. Outros conventos, Mas o esse recorrente era o Guizo. E também a mesma questão ali de área de restinga, etc. E foi indeferida o pedido dele, mas foi encaminhado para nós. Quem relatou ainda, na época se escolhia um relator, foi um policial ambiental. Certo. Isso eu me lembro. Mas eu acho que a única coisa que a gente pode concluir de tudo isso é que a gente não pode mais fazer isso. Eu também acho. Isso, se não tem legitimidade, se não tem legitimidade, não podia nem ter ido para o Coama. Que os recursos eram encaminhados da Fama para o Coama. Exatamente. Se a Fama está remetendo ao Coama, em tese é porque tem legitimidade. Exatamente. Porque senão tinha que parar o recurso administrativo dentro da própria Fama. E essa questão me levantou, Meister, justamente por receber uma ligação do Ministério Público dizendo que iriam mover uma ação civil pública sobre a minha pessoa física referente a uma certidão que eu não concordei. É uma situação completamente atípica, doida mesmo. Aí eu comecei a pensar, não, só um momento, eu poderia ter assinado aquela licença sem concordar com ela? E eu me recordo até hoje, eu fui orientado pelo jurídico a fazer isso. E agora eu vou ter que pagar um novo jurídico para me defender. Não, é que aquilo, o que eu acho é que simplesmente não poder isso, bom, teria que ter antes sido feito um estudo para ver a questão da competência do Coama para julgar esse tipo de coisa, porque se o Coama não tem competência, a própria fundação não podia ter mandado. É só o que eu acho, realmente. Agora, o esclarecimento do expert ali, não tem o que se dizer. Eu acredito também que os julgamentos que o Coama fez não foi nada assim estrondoso, né? Porque a gente sempre tentou botar técnicos nas comissões e estudos e embasamentos técnicos. É aquilo. A questão não é nem se a negativa da Fama estava certa ou errada, tá? Aquilo não. Eu continuo naquilo ali que a gente votou. Eu continuo entendendo que não haveria por que acatar uma recomendação genérica do Ministério Público. Mas
a questão é outra, é competência. Uhum. É aquilo, se a gente tem competência, o nosso julgamento não pode ser nem questionado. Agora, se a gente não tem competência, por que a Fama está perguntando para nós? Pois é. Esse é o problema. Realmente, vamos dizer, já o que é que vai ser a defesa do João num caso desse? Você olha, tô ferrado? Não fui eu que encaminhei. A Fama sempre encaminhou, né? Pois é. Tem que ver uma linha de... e eu fui e veio uma determinação para que eu desse a licença. Não foi um ato, uma deliberação minha. Só isso. Quer dizer, isso em um resumo bem tosco mesmo, mas seria isso. Certo. Uhum. Pessoal, e mais algum comentário, mais algum questionamento? Não. O João tá ferrado. Tô bem ferrado. Calma, que a gente te leva cigarro na cadeia. Fica tranquilo. Só para seguir aqui só um pouquinho, Casagrande, só para seguir aqui agora o Agenda Livre aqui, falar que a Flávia da Fama, ela não encaminhou aquele ofício que a gente pediu sobre os medicamentos, né, para encaminhar o recurso, porque ela foi positivada de Covid-19 e vai ficar afastada aí, tá? Fala, doutor Casagrande. Não, eu tenho um certo receio aí com relação aos processos que foram analisados e aprovados, porque todos eles estão passíveis de ser questionados pelo Ministério Público e todos que participaram das condições serem acionados pelo Ministério Público, ou não? Eu estou enganado? Pode. Pois é, eu acho que pode, não sei. Eu não sei, juridicamente aí, o Meister pode falar, não? Eu vou usar aquela máxima que a gente tem como operador de direito. Processar, tu pode processar todo mundo. E o Ministério Público é pródigo em processar. Agora, ter algum embasamento que leve isso para frente é outros 500. É aquilo. No caso do João, eu vou te dizer que não tem... o João emitiu. Emitiu por quê? Emitiu por uma determinação que chegou a ele. Inclusive, o entendimento inicial dele era de não emitir. Isso, foi indeferido o processo. Até dizer isso, eu já gastei quanto de salário, mas... Eu não atuo nessa área, mas eu não sou baratinho, tá? Pois eu sei. Eu sei, é uma situação bem complexa. E o problema aí sobre o funcionário público ainda pesa a questão econômica. Aí realmente complicado. Vamos lá, senhores. Tem mais algum assunto aí para comentar? Algum assunto? Fala, seu Casagrande. Apesar de... Pode parecer chato novamente eu entrar nesse assunto, mas eu volto a dizer para vocês e até a querer que o COAMA coloque na pauta da próxima reunião essa discussão sobre o possível encanamento por dentro do açude Belizone. Essa semana ninguém de nada me falou. Quem me falou sobre isso foi o prefeito municipal. Ele me disse que ele já comprou os tubos e que vai fazer. Então, eu disse para o prefeito, no mínimo, tem que ter um estudo mostrando que isso não vai ter problema nenhum para o açude, né? Para as nascentes, para coisíssima nenhuma, para o parque. E ele questionou, enrolou e ele não tem, acredito que ele não tenha nada. Então, assim, isso vai vir à tona, tá? Apesar de já ter sido negado de alguma maneira,
Eu queria saber, João, tem alguma licença, tem alguma coisa, algum questionamento? Não tem nada de nada. Nada de nada, até porque se for lá para a fama, dificilmente vai ser autorizado. Pois é, vai acontecer, tá? Pelo que ele me disse, ele já comprou até os tubos. Ele falou, foi ele que falou para mim, não foi ninguém não, foi ele. E não foi ninguém não foi ninguém assim de fofoca, foi ele para mim. Então, assim, ó, é uma preocupação que eu tenho com relação a que tipo de problema que pode dar lá no açude, no próprio, toda a área do parque. Imagina. Mas, só para deixar aí claro que isso vai acontecer, e pelo que ele disse, vai acontecer. E a outra situação que eu queria propor no Assuntos Gerais é que na próxima reunião, ou numa próxima, se discuta o que realmente o Conselho pode fazer, porque talvez uma das coisas importantes que a gente fazia era esse tipo de dificuldade, de dúvidas que havia, a gente fazer o julgamento. Se a gente não pode fazer isso, a gente vai fazer o quê? Ficar discutindo abobrinha aí? Aí também acho que precisamos ter entendimento bem claro do que o Conselho pode fazer ou não. É isso. Eu creio que ali ficou bem claro. É o assunto que o João já tinha trazido. Julgar, multa, a gente tem competência. O resto, não. A gente não tem competência para licenciar, porque quando a gente diz que a fama errou ao não dar uma licença, o que é que a gente está fazendo? A gente está deferindo o licenciamento. Isso é verdade. Se isso não é competência do Conselho, a fama não poderia nem mandar isso para a gente avaliar. Mas eu vejo que é antes tarde do que nunca, né? Não, claro. Levantar esses questionamentos e que uma coisa fique bem clara, se houve algum erro de processual de quem daqui que manda para lá, não era a intenção nem da fama e nem do Conselho, né? Sim, com certeza, mas o que aconteceu? A gente pegou o bonde andando com esse procedimento nunca foi questionado, em momento algum, a questão da legitimidade do próprio Conselho para julgar esse tipo de recurso. Uhum. Né? Porque o que acontece? Quando alguém chegasse na fama, e é o que vai ter que ser dito de agora em diante, chegasse na fama para protocolar um recurso ao COAMA, a fama disse, olha, eu não vou mandar. Não vou mandar por quê? Porque não tem competência. Ah, mas eu quero. Faz o seguinte, entra com mandado de segurança, se o juiz determinar que a gente mande, a gente manda. Só lembrando, Meister, se tu lembrar, né, aqueles 3 primeiros processos que a nossa gestão avaliou, quem recepcionou foi o Conselho, tá? Te lembra que os recursos não eram protocolados para a fama mandar para o Conselho, eles eram antigamente protocolados direto no secretário do Conselho. Depois saiu a portaria, né? Depois o Carlos fez aquela portaria conjunta em que ele achou que seria importante ele avaliar se ele receberia se ele encaminharia esses processos para o Conselho ou não, né? Sim. E a gente, naquela tranquilidade de que teríamos um parecer do jurídico a respeito, ficamos tranquilos que estaríamos fazendo o processo mais correto. Né? Mas graças a Deus que eu recebi o telefonema do promotor público. Então, isso aí é aquilo, não... Que foi aonde... Né? Deu estalo. Deu estalo. É um baita de um estalo. Senão a gente estaria talvez aí mais não sei quanto tempo fazendo o mesmo procedimento. Fazendo algo que, inclusive, quem é que quer ter que julgar alguma coisa que não é da sua competência? Claro. Criar todo esse problema. O que tem que deixar é o seguinte, houve a negativa, recurso administrativo dentro da própria fama. Não foi provido o recurso, a parte interessada que procure o judiciário. Claro. Senhores, mais algum assunto, mais alguma coisa? Agenda livre,
Acho que tu ia falar das eleições, né, Jonathan? A nossa próxima reunião é quando mesmo? É que eu não estou achando aqui o nosso calendário, desculpa. Aguarde um minutinho que eu já olho. Pode falar, Jonathan. Eu acho que é dia 9 ou é dia 16. Aí o João vai olhar ali. Já confirmo aqui. Dos assuntos gerais ali, já falei da questão do bem-estar animal ali, né? Nossa próxima reunião seria dia 2 de dezembro. 2? Mantemos essa data ou botamos mais para frente? Acho que podemos botar dia 9, né? Certo, pessoal? Pode ser dia 9 de dezembro? No máximo dia 9. Depois começa a complicar tudo. Começa. Beleza, dia 9 então. Eu não sei se alguém tem apresentar alguma chapa, alguma referente às eleições. Acho que teve alguns que não tiveram na outra reunião, né, Jonathan? Não sei se caberia tu só falar alguma coisa. Vamos recapitular, então. Isso. Na reunião anterior, a gente abriu o questionamento das eleições da presidência do Conselho, que como eu falo a presidência, sou eu, o Francisco, que é o vice, e o secretário executivo, que é o João. Vamos deixar o Conselho, a presidência, né, em janeiro, março, abril, e conforme o regimento, tem que as eleições acontecer 45 dias antes, tá? Então, na reunião passada, a gente abriu de quem queria participar das eleições, quem quiser fazer chapa com presidente, vice-presidente e secretário executivo, né? Pode encaminhar para o e-mail do Conselho, que a gente vai estar divulgando aqui para os demais fazer o voto, né? E acontecer as eleições. A gente queria que chegasse aí até na última reunião, em dezembro, porque a gente para em janeiro, fevereiro e março, né? Voltamos em abril. Não sei se alguém quer falar alguma coisa sobre isso, a respeito disso. Acho que não, né? Claro, será que vão ter chapa? Pois é, isso é uma pergunta, né? Quem é que vai se habilitar? Não, e tem que ter, né? Uma coisa importante até que o Ministério Público, né, contestou a Fundação Ambiental, a FAMA, quando teve uma vistoria, foi que o Conselho tinha que ser atuante. O Conselho não estava atuando tanto, né, como com reuniões, com ata, então... Tá dando... Sendo bem objetivo, né, Jonathan? Não tendo um conselho formado e esse conselho não trabalhando, a fundação ela fica impossibilitada de realizar licenciamento ambiental. É isso. Tá? Em resumo, é isso. Se não tiver conselho e o conselho não for atuante, a fundação é obrigada a parar a sua atividade de licenciamento. Entenderam, senhores? Então, encarecidamente, peço que vocês pensem sobre o assunto e até dezembro, se alguém se habilitar, um grupo se habilitar, tá tomando as rédeas aí do conselho. É importante. Pessoal, mais algum assunto? Não? Podemos dar por encerrada a nossa 7ª reunião ordinária, então? Então tá, agradeço a presença de todos, né? São 10:06 aí. Hoje nos alongamos. Nos alongamos um pouco e fica agendada a reunião para o dia 9 de dezembro, certo? Boa tarde a todos aí. Bom final de tarde. Abraço. Boa tarde a todos. Valeu.
Boa tarde.